Boa noite para todos, sejam bem-vindos de novo. A prática de meditação é uma necessidade contínua, diária, para todo ser humano. Pessoa que não pratica meditação, e existem muitas pessoas assim, desenvolve cedo ou tarde problemas mentais e emocionais, e às vezes também espirituais, mas especialmente desenvolve problemas mentais e, e emocionais ao longo dos anos. E é claro que se ele não pratica, ele não vai entender que a razão está nessa prática, porque através da meditação nós aprendemos a descarregar as nossas tensões mentais. E veja bem, na nossa mente, ela tem uma gama muito ampliada, muito grande, uma gama de vibrações e de níveis vibratórios. O pior é quando o problema chega na subconsciência. Então você começa a sentir problemas e você nem sabe por quê. E você não consegue entender por quê. Por exemplo, nervosismo, tensão, insônia, ou sonolência excessiva, mas geralmente insônia, porque começa a ter um desequilíbrio na tua função global, não somente orgânica, porque você não é somente órgão, você não é corpo, como eu sempre digo, você não é o corpo. Então você é uma personalidade completa, que acima de tudo você é consciência. E essa consciência precisa se manifestar através de um corpo e mente saudáveis. E para esta mente ser saudável, você tem que ser você. Você tem que aprender a ser você. Coisa muito difícil nesse período que a humanidade está atravessando, no século XXI. É muito difícil você ser você, porque todos os meios de comunicação pressionam você para você não ser natural, para você ser artificial, para você pretender que você está feliz ou pretender que você está equilibrado, e na realidade você permite problemas sérios se desenvolver dentro de você, na tua alma, na tua mente. E o pior de tudo que esses problemas começam a se aprofundar porque você joga debaixo do tapete toda a impureza mental, toda a impureza emocional. Você vai colocando debaixo do tapete, vai fugindo dela, vai ignorando, e aí o problema penetra na subconsciência, de tal maneira que você nem reconhece que você tem problema, mas ele continua te pressionando. E aí o resultado é muitas doenças, que entre essas doenças, pode ser uma das principais o câncer, que é o resultado de falta absoluta de descarga emocional. Porque você não é você. Você está se esforçando para ser uma pessoa artificial, aquele tipo de pessoa que a sociedade espera de você, ou aquela pessoa que
Você acredita que a sociedade espera de você. Então, você tenta ser uma pessoa artificial para agradar a sociedade, agradar os pais, agradar a família, agradar o cônjuge, e permite, por isso, se desenvolver negativamente de uma forma desequilibrada. E a meditação tem a tendência de fazer o contrário, de abrir as tuas possibilidades internas, de soltar todas as tensões, como você acessando a raiz da tua personalidade verdadeira. Quer dizer, com outras palavras, ensinando você a ser você. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um gato, por exemplo, ele não tem a inteligência e a mente que nós temos, não é verdade? Mas, por isso, o gato se comporta como gato. Agora, você imagina se o gato, de repente, tivesse pensamento e inteligência. Não, inteligência ele tem. Se ele tivesse pensamento como nós, se ele tivesse pensamento como nós, ele não ia saber que ele é gato. Ele não ia saber o que ele é. É isso que acontece com a gente. A gente não sabe o que nós somos. Então, a gente começa a acreditar que nós somos corpo, começa a acreditar que nós somos uma membro de família, tipo marido ou tipo mulher, esposa. Então, o que dizem nas escrituras e a televisão e os filmes, como uma esposa tem que se comportar? Esse é o comportamento perfeito? Ou tanto faz esposa ou marido? Ah, então eu tenho que me comportar deste jeito. Então, totalmente de uma forma mecânica e artificial, você começa a desviar a tua verdadeira personalidade. Isso é uma força muito grande, porque você vive numa sociedade, você tem contato com amigos, tem contato com o teu chefe de trabalho, com os teus professores da escola, enfim, com os vizinhos, com o zelador, enfim, com as pessoas que estão próximas de você. E toda esta comunicação sugere para a sua mente para acreditar como você deve ser, como você deve se comportar. E então você se comporta de uma forma artificial. Você procura ser aquilo que a sociedade espera de você. E aí acontece o desastre que eu falei no começo, que você se torna uma pessoa mecânica, uma pessoa artificial, que começa a varrer debaixo do tapete todos os problemas emocionais, sentimentais e mentais que aparecem. Se o gato tivesse pensamento, ele não iria saber que ele é gato. Ele ia saber aquilo que a sociedade ensina a ele, que ele é. Então, nós temos que sair desta enroscada, dessa falsidade. Nós temos que sair. E para sair dessa falsidade,
Nós temos que buscar dentro de nós a força motriz, a força primordial, que é a nossa consciência. Coisa que ninguém sabe o que é a consciência. Você sabe o que é pensamento, você sabe o que é vontade, você sabe o que é desejo, você sabe o que é impulso instintivo, instinto, você sabe. Mas o que é consciência, você não sabe, você acha que sabe. Você acha que sabe, ou se sabe alguma coisa, você sabe muito pouco. E na realidade, a consciência é você. Você é a consciência total. Quer dizer, você totalmente é consciência. Você não é corpo, você não é pensamento, você não é emoção, você nem tem forma. Você nem tem forma sequer. Porque a forma do seu corpo é uma manifestação temporária daquilo que você acredita ser. Veja bem, um negócio complicado. Nós temos que começar a andar neste caminho do autoconhecimento, tem que ir devagar, passo após passo, e começar a entender a nossa verdadeira natureza, descobrir a nossa verdadeira natureza. E essa descoberta, como eu falei, eu estou falando de novo, não é através de livros. O livro vai ensinar você aquilo que a televisão ensina, aquilo que o cinema ensina, aquilo que a sociedade ensina. E talvez vai ter um pouco da história da sabedoria do passado, mas você vai continuar não se conhecendo. O autoconhecimento é uma coisa que acontece no teu fundo, no teu íntimo, você com você, porque cada um é diferente do outro. Nós, embora nós somos iguais como seres humanos, mas isso que os nossos olhos veem e o que a nossa mente sabe, e a nossa mente não é verdade, não é totalmente verdadeiro. Para nós conhecermos a nós mesmos, nós temos que mergulhar profundamente dentro de nós. E para nós podermos mergulhar, nós temos que ser capazes de abandonar, pelo menos para este período do mergulho, devemos poder abandonar a mente, as emoções e todos os nossos preconceitos. Eu espero que eu estou sendo claro, porque não adianta, este é o único caminho do autoconhecimento. A única maneira de se conhecer é mergulhar para dentro de si. E Deus montou um mecanismo perfeito para você conseguir. É a lei do karma. Se você não fizer isso por vontade própria, você vai fazer isso através da dor, de sofrimento. Porque a vida vai trazer para você provas difíceis que você vai ter que enfrentar, que você enfrenta naturalmente. Enfrenta na vida pessoal, na saúde, na família, no dinheiro, enfim, no trabalho. Você vai ter provas difíceis e cada um vai ser outra prova, que vai obrigar você a procurar a verdade, vai obrigar você a procurar
o porquê de cada coisa, até que você vai abandonar de achar culpa nos outros. Porque, geralmente, as pessoas dizem assim, aconteceu um desastre, não fui eu, eu só fiz isso, eu só me protegi, só fiz aquilo. A culpa foi dele, dela, dos outros, do carro, do ônibus, do acontecimento, do planeta. Sempre a culpa é dos outros. A culpa nunca é minha. Eu sou puro, eu sou justificado, eu não fiz nada. Então, enquanto você pensar desse jeito, você vai continuar sofrendo, porque este não é o caminho. O caminho, o único caminho, é mergulhar profundamente dentro de você. Por isso, na meditação, nós não temos que procurar efeitos especiais. Nós não devemos procurar pirotecnia. Ah, eu vi luz, eu vi duas luzes, eu vi mar, eu vi anjo, eu vi aquilo, eu vi isso. Tudo bem, tudo isso é muito bonito e tudo isso tem um significado, porque cada coisa na vida tem significado. Tudo tem significado. Tudo tem significado. Você tem que ser uma pessoa muito erudita e muito desenvolvida intelectualmente para você poder entender o significado de cada coisa. Mas você é você sem saber o significado. Para você ser você, você não precisa saber o significado. O gato que estamos falando, ele não precisa entender o significado do pulo dele, do miar dele. Ele não precisa entender o significado. Ele tem que ser ele. Para ele ser feliz, ele tem que ser ele. E a mesma coisa você, nós. Para nós sermos felizes, nós temos que ser nós. E para nós sermos nós temos que abortar dentro de nós todos os impedimentos de nós sermos nós. Nós do jeito que Deus nos criou. E muitas vezes você acha que Deus criou você errado. Você acha que Deus criou você com defeitos. Eu tenho este defeito, eu tenho aquele defeito. Eu sou assim, não devia de ser assim. Eu sou muito nervoso, não devia ser muito nervoso. Eu sou muito alguma outra coisa, não devia de ser assim. Quer dizer, você é o grande sábio, está achando defeito em Deus, que Deus criou você erradamente e você está aqui agora com a tua suprema inteligência para corrigir os erros de Deus. Não, está tudo errado. Isto é o caminho errado. O caminho certo é você reconhecer que você não é nada nesta vida. Você não nasceu porque você quis. Você não sabe porque você nasceu. Você não sabe o que é tua vida. Você não sabe por que você está vivendo. Você não sabe por que você vai morrer, nem quando você vai morrer. Então você reconheça perante Deus. Ou, se você não acredita em Deus, não tem problema, não é crime. Mas alguma força cósmica criadora criou você, porque você não se criou sozinho, conscientemente. Então, reconheça perante esta força, que todos chamam de Deus, reconheça que a tua nulidade. Você reconheça perante Deus
e fale para ele conscientemente: Deus, eu não sou nada. Tudo depende de ti. Eu não entendo nada, eu não sou nada. Eu não sei por que esta desgraça aconteceu na minha vida ou aquela desgraça. Eu não sei por que aconteceu este milagre na minha vida. Isso seria um outro caso. Você não sabe nada. Reconhece que você não sabe nada. Assim começa a verdadeira meditação. Em vez de buscar na meditação efeitos especiais, pirotecnia, luzes, não sei o quê, visões, esqueça de tudo isso. Tudo isso é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Procura você se conhecer a você. Como é você? Como você funciona? E o primeiro passo é este: reconhecer que você não é nada. Você não sabe nada. Isso é verdade. Isso é verdade. Mesmo os grandes médicos e cientistas, eles não sabem o que é a vida. Eles estudaram uma parte do caminho. Uma parte. Você pega, imagina uma régua. Você imagina se a vida fosse uma régua de meio metro. Uma régua que tem números 1, 2, 3, 4 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, até 50. Então, uma pessoa muito estudiosa, ele vai conhecer do número 11 até o número 17. Só um trecho. Ele não vai conhecer de onde começa a régua e onde ela termina. Então, novamente, não sabe nada. Novamente, não sabe nada. Nós não sabemos nada. Temos que, na meditação, nós temos que imaginar, porque a imaginação é a grande força do nosso espírito. Tá, concordo com você que a imaginação não é real. Não tem problema. Não tem problema. Mesmo que não é real. Você imagina um Deus, só na imaginação. Você imagina que você está perante este Deus e que você reconhece que você não sabe nada. Você baixa a tua cabeça diante da mão poderosa dele, porque ele te criou. Faça isso na meditação, faça isso na meditação e espera em silêncio. Dentro de você, silêncio mental, não silêncio nas aparências. Essas aparências físicas não importam, porque você não é este corpo. De qualquer maneira, você não é este corpo. Você é esta consciência capaz de falar com Deus na imaginação. Isso é muito poderoso, o que eu estou falando. É muito poderoso. Não as minhas palavras, mas é o teu poder imaginativo de você imaginar Deus e nesta imaginação baixar a cabeça da tua alma diante do grande poder dele, da mão poderosa dele, e ficar no silêncio. Ficar no silêncio. Ficar no silêncio da mente. Silêncio significa não esperar nada. Silêncio significa não querer nada. Silêncio significa não pedir nada. Não pedir nada, não querer nada,
não esperar nada. Simplesmente ficar num estado de, não sei a palavra, eu não sei esta palavra, prosternar-se diante do poder supremo. Mas veja bem, é tudo dentro da tua imaginação. Tem tudo, não espera que você vai ficar meditando e, uau, de repente Deus vai aparecer para você. Não vai aparecer. Sabe por quê? Porque Deus não tem forma. Deus não é alguém de barba lá em cima que ele dá ordens e diz, você vai à esquerda, não, você vai à direita. Não, não tem isso. Deus não tem forma. Segundo as Escrituras Sagradas, dizem que Deus está dentro de você. Aí, se é verdade que Ele está dentro de você, menos ainda você pode esperar de ver alguma coisa. Você não pode ver nada, mas você pode sentir. E é isto que você vai ter na meditação. Sentir. O importante é sentir. E o sentimento de Deus começa no silêncio. Quando com um silêncio absoluto, sagrado, a tua imaginação vai fazer isso sagrado. Porque você vai ter que fazer isso de coração, com verdadeiro sentimento de prostrar-se diante de Deus. E esperar com silêncio. Aí, Deus vai falar com você. Somente aí Deus vai falar com você. Não antes. Enquanto você estiver fazendo blá, 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 todos os blá, blá, blá que você conhece muito bem, todos os dias acontecem na tua mente. Enquanto você tiver blá, 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 eu sei isso, eu sei não, porque isso é assim, porque falaram que é assado, não, porque devo fazer, não, porque... Enquanto tiver essas conversas, Deus vai respeitar você e Ele vai ficar olhando parado no silêncio até você calar a boca. A boca seria a mente. Quando você for para Ele com uma disposição sagrada, verdadeira, humilde. Essa é a verdadeira humildade. Quando você alcançar a verdadeira humildade, que é o reconhecimento perante Deus que você não é nada nesta vida. Você não é nada. Você não é nada. Reconheça isso. Não, mas não faça isso artificialmente. Se você acha que você tem algum poder ou alguma coisa, ótimo, continua vivendo e sendo feliz com isso. Não estou falando para você artificialmente fazer isso. Eu estou falando com vocês como pessoas avançadas no caminho espiritual, com pessoas maduras espiritualmente, capazes de entender o que é a verdadeira humildade, a verdadeira e sagrada humildade. Os sábios dizem que a humildade é a virtude dos deuses. Porque quando você alcançar humildade e falar com Deus, quer dizer, quando Deus vai falar com você, responder, quando você vai ouvir a voz dele, você vai se tornar também um Deus. Porque você veio de lá. Você veio de Deus. Você veio de um reino que na antiguidade foi chamado Reino dos Céus. Que este reino é verdadeiro.
ele está dentro de você agora. Não é que ele se perdeu, não é que você viajou milhares de quilômetros e agora está muito longe do reino dos céus. Não, não, você quando encarnou aqui, você trouxe com você o reino dos céus. Ele está dentro de você. Só que você mergulhou numa pântano denso de mente, emoções, desejos e impulsos. Você está mergulhado numa sopa, num pântano denso, onde você não consegue ver mais este reino que você está carregando junto com você. Enfim, não adianta falar muito, porque cada vez eu falo a mesma coisa, porque esta é a única verdade que tem para a gente absorver. Eu espero que vocês entenderam, não as minhas palavras, mas o princípio, a essência disso que eu quero transmitir. Nós somos filhos de Deus. Nós somos raios da luz de Deus. Cada um de nós é um raio. Claro que você tem corpo, mas esse corpo não é você. Para você voltar a Deus, você vai ter que abandonar este corpo. Mas eu não estou falando para você morrer. Abandonar o corpo não é morrer. Abandonar o corpo significa não acreditar que você é corpo. Isso é abandonar o corpo. Você pode continuar tendo corpo. Aí um Deus pode ter um corpo. Jesus foi um Deus que teve um corpo. Simples, é simples. E nós somos a mesma coisa. Nós podemos ser a mesma coisa. É só abandonar a vaidade, o orgulho, a maldade, o pensamento, enfim, o pensamento. Se alguém quiser falar alguma coisa, antes de meditar, pode falar. Se alguém quiser falar, por favor, solta-se e fale. Eu quero falar uma coisa, Azari. Quem está falando? É a Ana Buono. Ah, muito bom, Ana, muito bom. É um Ai, prazer ouvir você. eu estou achando hoje maravilhoso. Você está com humor, assim, você está falando as coisas com senso de humor, com astral tão bom. E é o que você fala sempre. Todas as vezes você fala a mesma coisa, mas é uma coisa que a gente precisa ouvir sempre. Eu Isso sei, eu sei. É não isso. somos nada. Eu acho isso fantástico, porque quando a gente se olha no espelho, eu estou falando por mim. Quando eu me olho no Sim. espelho, eu me vejo assim, às vezes eu fico me achando, aí eu sento aqui para ouvir você, e quando você fala, você não é nada, você não é esse corpo, isso é tão bom para a gente se livrar de todas essas aparências assim, é bom e é emocionante, e esse jeito que você... Hoje você está assim, você está... Não sei se as pessoas estão achando o que eu estou achando, não sei se você está alegre, se está falando de um jeito que... Eu já ri várias vezes aqui durante a tua palestra hoje, porque eu adoro esse jeito. Esquece que vocês são alguma coisa, vocês não são nada. Então, eu te agradeço muito por isso, porque realmente a gente não é nada, e quando a gente cai na real que a gente não é nada, parece que as coisas fluem de uma maneira muito mais bacana. Te Mas agradeço muito. olha, desculpa de interromper você. Se você, quando você junta algumas pessoas, como nós aqui agora,
que começam a pensar desta maneira e começam a entrar em harmonia com o plano espiritual, com o seu interior, isso cria uma corrente tão forte, tão poderosa, uma corrente divina, porque é uma corrente que emana energia de Deus, não da tua energia, porque você não é nada mesmo, você não tem nada para dar. Você só pode canalizar, se ele quiser, pode canalizar. Porque se ele não quiser, também não acontece nada. Mas Então, muito bom. sim, E essa muito coisa obrigado. também, eu adorei também, você falou que meditar não é pirotecnia, porque eu também nunca senti nada disso, de muitas luzes, nunca senti isso. Cada vez a gente vai se conectando mais com a gente mesma, é isso que acontece, e com uma coisa maior. A gente sente a coisa do maior em volta, né? Uma conexão do nossa pequenez com a coisa maior. Então, acho que é, Exatamente. né? Então é isso. Muito obrigada, querido. Bom, obrigado pelas suas palavras. Obrigada Obrigado. eu. Oi, Zari. Quem fala? A Valquíria. Pode falar, Valquíria, que bom ouvir você. Você Tudo chegou bem? tarde. Você Cheguei. chegou tarde, tudo bem, mas Cheguei. chegou. Mas cheguei. Eu estava ouvindo no carro. Ah, sim. Zari, voltando de novo naquela tecla que eu bati umas semanas atrás, que quanto mais eu medito, mais eu percebo o quanto eu sou orgulhosa Ah, você falou, sim. e egocentrada. Em cima desse tópico que você abordou da humildade, eu acho que eu não sou capaz de atingir esse estado. Não, você não sabe, Valquíria. Desculpa. Você acha que você não pode. Não é que você sabe que você não pode. Você acredita atualmente que você não pode. Mas isso não é verdade. Eu garanto para você que você pode. Por quê? Porque você é ser divino. Essa sabedoria, desse poder, é inato dentro de você. Basta você querer insistir. E, em vez de limpar, em vez de colocar debaixo do tapete as imperfeições da sua mente, em vez disso, você aprenda a descarregar tudo isso e entregar para Deus, vai se abrir todos os caminhos para você. É Vai se porque abrir. parece que esse tapete aí tem coisa pra caramba debaixo dele. Ah, paciência. Não interessa quanto tem. Não interessa, você não é tapete e você não é corpo. E se tiver debaixo do tapete muita coisa, você está aí para limpar. Basta você querer, em nome de Deus, ele vai abrir o caminho para você fazer isso. Tá certo. Tem que Obrigada, Zé. acreditar, tem que acreditar com todo o teu ser no teu poder divino que está dentro de você. Sim, eu acredito, mas é que é muito complicada essa coisa. Bom, Essa coisa da paciência. consciência não é Você mole, não. não. É problema de Deus que está muito complicado. Ele quis criar isso complicado, problema dele. Você vai continuar, seja o que for. Tá bom. Obrigada. Obrigado a você. Zari, Sim. tem boa noite. Tem um assunto que você já falou algumas vezes, mas para mim ainda está, ele é meio confuso. Qual é o assunto? A questão da relação, do apego à família. Sobretudo
tenho mais curiosidade ainda sobre os descendentes. Sim. É, Olha, porque em algumas vezes eu entendia que você colocava do apego à família como algo não bom. não, 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 não. Não, o apego à família é um apego que deixa você agarrado no plano terreno, agarrado espiritualmente. Olha, vamos olhar a natureza, os animais. Os animais, eles não têm pensamento como o nosso, né? Então, eles naturalmente, instintivamente, tratam dos filhotes, trazem alimento, protegem os filhos até a idade adulta, até a idade da independência adulta. Quando os filhotes ficam capazes de se alimentar sozinhos, cada raça de animal é diferente, mas é mais ou menos igual. Os pais largam eles e expulsam eles de casa, literalmente. Os pais expulsam eles. E no ser humano, quando a pessoa tem apego à família, ele não expulsa, ele passa a mão na cabeça, mesmo que o filho não quer trabalhar, não quer estudar, não quer isso, não quer aquilo, fica numa dependência terrível com os pais. Aí, mesmo assim, os pais ainda protegem os filhos. Aí você olha leões, por exemplo, leões. Quando filhotes de leões masculinos, quando chegam na puberdade, eles são expulsos da família deles. Eles têm que viver sozinhos, têm que criar uma nova família longe. Tem pássaros que vivem nas rochas, altas rochas, que a única saída das rochas é voar. E quando o filhote cresce, já fica com asas, pronto para voar, mas ainda não voa, os pais empurram ele fora do ninho, e o filhote cai no abismo, e ele, na marra, tem que aprender a viver sozinho. Ele, na marra, tem que aprender a voar. Ele não tem escolha. Então, apego é uma coisa não natural. Nós temos que ser instintivos. Se nós temos família e nós temos filhos, claro que são nossos filhos, temos que tratar deles, temos que ensinar, encaminhar, fazer tudo para eles. Mas temos que deixar esses filhos se desenvolver também por força própria. E quando tem apego, o apego atrapalha esse desenvolvimento. Você tem que meditar sobre esse assunto. Tem que meditar, tem que pensar sobre esse assunto. Zari, Porque, esse sim, apego pode atrapalhar até depois da morte física do corpo, né? com certeza. E o apego é coisa do astral. Ele amarra o espírito, a consciência livre, amarra ela no astral do planeta. A pessoa fica dependente. Tem que encarnar de novo para poder aprender essa lição, porque os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus. Isso foi quem conhece o poeta Gibran Khalil Gibran, ele falou: os nossos filhos são filhos de Deus, não são nossos filhos. Mas isso ele falou, mas para nós meditar sobre isso.
Porque Mas isso é válido. Nada. Você não é nada. Você, se nasceu um filho, não nasceu porque você quis. Você acha que você quis. Você acha. Mas isso é válido não só para a relação pai e filho, também para cônjuge, né? Uma relação boa é uma relação que os dois têm potencial de desenvolvimento sem ninguém atrapalhar ninguém, né? Exatamente, exatamente. Casamento é coisa complicada. Casamento no esquema que está atualmente no século XX e XXI é coisa muito complicada. Ou você tem potencial e tem espaço para desenvolver individualmente numa relação familiar, de trabalho, a dois, ou o que quer que seja, ou então é um aprisionamento da evolução individual. Exatamente, exatamente. Posso falar um pouquinho? Por favor, Eu quem creio, fala? assim, eu acho assim que o sentido de apego que você está falando é algo excessivo, né? Porque é uma ligação excessiva, não uma É uma coisa assim. ligação fanática, excessiva, verdade. Tudo que seria excessivo, não uma porque apegar, ter estima por alguém, ter carinho por alguém, isso é uma coisa Não, isso é amor, óbvia isso não é do ser apego. humano, né? É Isso óbvio, é amor. nós não somos animais para sermos comparados a animais, assim, né? Eu acho assim que tudo que é excessivo deve ser, tudo tem que ser dosado, né? Porque excessivo é um desequilíbrio. Exato. Eu acredito que sim. No sentido de Agora, apego. o limite entre excessivo e não excessivo é muito sutil e para cada um é outra coisa. Isso. Então, não dá para criar regras. Em dois Exato. extremos, né, Lô? Tem que sentir com a própria consciência. Acredito. É tipo, assim, esse que você falou da energia, né? Que a gente tem que. Assim, não somos nada, é um positivo, né? Porque negativo com negativo, né, dá positivo, né? Mas assim, tipo, a gente ser ao mesmo tempo um macrocosmo e um microcosmo, né? A Isso, gente ao ser mesmo tempo. toda essa extensão. Então, ao mesmo tempo, a gente é tudo e não um nada, Então, né? olha, vou pegar trem, vou pegar carona com essas suas palavras. Nós temos que ser microcosmos e macrocosmos ao mesmo tempo. Nenhum dos dois, o microcosmos, não pode atrapalhar a gente de ser também macrocosmos. Esse é o limite verdadeiro. O microcosmos tem que permitir a nossa consciência ser macrocosmos, como o macrocosmos permite a consciência ser microcosmos. Aí estamos na perfeição. Zari, Letícia falando. Eu já tenho tempo assim que eu tenho meditado, né? Tenho buscado esse silêncio. Sei que tem dias que são mais difíceis que outros, mas eu tenho sempre uma dúvida assim do que é um indicativo de que a gente está evoluindo e avançando nessa busca e nessa conexão. Obviamente, não questionando pirotecnias, assim, mas como sentir isso? É simples. Se você sente paz, se você sente contentamento interior, se você sente feliz, se você sente que você não precisa de nada mais, porque você já tem tudo, então você está progredindo. O progresso se vê na felicidade interior da pessoa, no contentamento e na paz interior. Tá. Na paz interior. Não tem outra coisa, porque você é um ser livre e você pode assumir qualquer empreendimento.
Ninguém pode dizer que uma pessoa que está trabalhando, agindo num empreendimento, ele não é evoluído. Não, pelo contrário, não dá para avaliar, não dá para julgar nada. A única maneira de você saber se você está avançando é examinar o teu estado de felicidade, de alegria interior. Se você tem surgimento espontâneo de alegria, sem motivo, você está no céu, está no caminho do céu. Tá bom, obrigada. Nada. Osari, Sim. Eu perdi meu pai muito jovem. E eu excessivamente penso nele. Isso é uma forma de apego? E se sim, não. Isso pode travar a minha evolução e a do meu pai? Não é apego. Isso não é apego. Quer dizer, não necessariamente apego. Não é necessário. Mas, assim, a presença... Pode ser que o espírito dele está rondando perto de você. Pode ser que ele está precisando de você. E quando ele está rondando perto de você, você vai sentir a presença dele, você vai pensar nele e você pode achar que é você que está pensando nele. Na realidade, pode ser que é ele que está pensando em você. Porque é uma coisa excessiva, Zari. E na tua fala eu acabei identificando isso. Não, posso te dizer que não é apego. Tá. Não é apego, não. Não é apego, não. Se você quiser aliviar isso, quando tiver esse pensamento, você acrescenta pensamento em Deus. Você se liga a Deus, liga a luz divina juntos. Sim, intuitivamente eu faço isso. Então, tá tudo bem, não é problema nenhum, não é nenhum problema. Mesmo sendo com uma frequência muito alta. Mesmo com frequência muito alta. Porque por muito tempo, por eu não conseguir me livrar disso, eu achava que eu não aceitava, mas não tem a ver com aceitação, porque não dói. Sim, tá, entendi. Não, melhor ainda. Se isso perturba você, você coloca Deus no pensamento. Tá. E tenta ignorar isso. Isso é uma coisa natural da natureza. O problema não é teu, você não tem problema com isso. Tá. Obrigada. É isso, nada. Zari, é uma pergunta bem pode breve. Pode falar. É dentro da meditação, a respiração nossa é para manter constante na mesma intensidade do começo ao fim ou... Não, olha, Breno, o seguinte, a respiração é muito importante porque a respiração está ligada intrinsecamente ao pensamento. Quem controla a respiração controla o pensamento. Então, só que você não pode criar regras. Porque se você cria regras, tem que ser igual do início até o fim, tem que ser assim, tem que ser assado. Se você cria regras, isso já é um preconceito mental que no fim vai atrapalhar. Então você se concentrando no pensamento natural, deixando o teu corpo respirar por conta própria, não interferindo na respiração, isso vai ajudar você a acalmar o pensamento.
Isso vai ajudar você a baixar a tensão mental. Quer dizer, você deixar, observar o corpo como ele está respirando sozinho. Você fica por fora disso. Deixa o corpo respirar do jeito que ele quer e você observa isso. Isso é a melhor maneira de você entrar em harmonia interior. Então, vamos fazer isso agora junto. Se tiver mais alguma pergunta, por favor, pode ainda fazer. Muito bom.